Estamos ao vivo. Eu espero que hoje essa internet não caia, né? Eita, mas menina, eu me amo de preto. Adoro roupa preta. Vamos ver quem vai chegar. Aí eu fico esperando vocês chegarem e fico aqui jogando conversa fora, né? Falando. E aí minha amiga Alice Belchior foi o primeiro, ó. Minha amiga Alice marcou, acho que um sobrinho, e ele se retou porque eu estava cortando minhas unhas e começando algumas coisas no começo. Tá no começo da live, gente. Se você vai assistir depois, ó, passa um pouco até começar. Não tem necessidade de ficar esperando. Eu mesmo, quando eu assisto live, eu não fico esperando, não. Eu passo logo para o que interessa. Diga aí que eu não tô linda. Aliás, eu sou linda, né? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Ei, boa noite, Belchior. Vamos esperar a galera entrar. Já vi que alguns entraram aí. Convidei algumas pessoas. Oi, Lari, Marcos. Você que não apareceu esse nome do seu Joe. Boa noite, Luiz. Alguns de vocês estão perdendo as lives da Quilombo Longa na terça-feira, viu? Essa terça mesmo foi muito massa. Foi muito massa. Hoje é feriado de tomar uma, você é demais. E qual é o dia que tu não toma uma, ordinário? Me diga aí qual é o dia que tu não toma uma. Que a semana passada foi uma quarta-feira que você tava tomando uma. Ai, ai. Quero saber qual é o dia que você não toma uma. Umas. Olha a Emerson aí. Emerson tava na terça-feira lá na Quilombo Longa. A live de terça foi muito massa. O pipoco do trovão, né, Preta? Foi o pipoco do trovão a live de quarta, né? De terça. Foi orixá acima de tudo e Garvey acima de todos. Era seu aniversário, né? Por isso que você não foi. Depois fica aí me chamando de meu bombom, querendo casar comigo. Não honra a namorada. Rotep! Ah, eu aprendi também. Rotep, galera. Rotep, irmãos e irmãs. Ai, que coisa boa. A gente vai aprendendo, né, Paula? Eu queria muito saber o que era Rotep, por isso que eu nunca usei. Mas dessa vez que eu vi o texto de Indira, ficou, porra, muito massa. Deixa eu colocar aqui, não perturbar, porque toda hora chega uma notificação. Meu Deus, eu nunca lembro de botar no começo. Toda hora chega uma notificação. Eu hoje toda de preto, eu amo vestir preto. Porque assim, eu acho que o preto em cima da preta fica maravilhoso. A pessoa nem se acha, velho. Porra! Pois é, é uma... Como é que se diz? Uma volta, né, pra se amar, pra se gostar. É isso. Ai, ai. Me arrumei toda assim pra ver vocês. Só mais um minutinho pra gente começar. Tá faltando algumas pessoas que disseram que assistiu hoje. Tô esperando. Eu queria fazer um turbante hoje, mas esse tecido ele é estreito. Aí eu disse, vou fazer um mini turbante. Aí eu fiz uma amarração aqui. Tá ótimo. Papel de manga. Ai, gente da África chegou! Muito importante. Papel de manga.
esperamos já um tempinho. Quem for chegando vai entrando, conversando, né? Ouvindo, interagindo. Hoje a gente vai falar sobre autonomia e o resgate da nossa humanidade. Tanta gente perdida, é verdade. A todos, é sem gênero, é neutro. A todos, boa noite a todos. Ai, vamos lá. Eu tava assim pensando o que é que eu ia falar hoje. E da forma como eu ia falar, porque eu tô muito atarantada entre a Papo de Preto e a Quilombo Longa, né? E boa noite, Carmen. Eu conversei hoje com uma amiga, vou pensar no que eu vou falar hoje, porque eu tô fazendo as coisas da Papo de Preto, né? E eu vou mais pra frente falar por que eu escolhi esse tema de hoje, que não é um tema que a gente nunca falou, que é aquilo que a gente fala o tempo todo, mas... Ai, desculpa. Apesar de ser um tema que a gente fala o tempo todo, a forma como eu vi hoje foi uma forma muito emocionante. Eu chorei tudo, né? Então, autonomia é o resgate da nossa humanidade. Vamos falar sobre isso. Boa noite, José. Seja bem-vindo, certo? Então, vamos lá, vamos começar. O processo de escravização teve como principal instrumento de dominação a retirada de nossos valores culturais. São eles que nos dão o sentido de ser. Os valores culturais de um povo é que dão sentido a esse povo, a existência desse povo, né? Nosso nome, nossa comida, nossas manifestações culturais, nossos rituais, nossa forma de trabalhar, de acordar, de dormir, de criar, de amar, nossa arquitetura, o chão que pisamos, nossas roupas, nossa língua, nossa conexão com a natureza, uns com os outros e com o universo, né? Quando a gente olha para o continente africano, a gente vê que é tudo muito diferente da ocidentalização, né? Uma das coisas que para mim é muito massa é as casas. Oi, Ládia, seja bem-vinda. As casas, a arquitetura e a pintura. Eu tava reparando essa semana como nós somos. Assim, o Ocidente, ele é muito vazio. Ele é muito minimalista. E aí, quando você vê as casas, elas têm uma cor só, né? Ou duas no máximo. Elas são pintadas de forma uniforme. E no continente africano, não. As casas são pintadas assim de formas diferentes. É tão lindo assim. O que eles fazem no tecido, aquelas pinturas maravilhosas, bem coloridas, eles fazem na fachada da casa. É uma coisa incrível. A pintura das fachadas de casa no continente africano. Eu não sei se é em todo, mas acredito que sim. Porque essa coisa da cor viva, de muita cor, é coisa de africano mesmo, muito bom. Domingo, né? Em plena quinta-feira, porque hoje é feriado, e amanhã enfoca, né? É isso aí. Então, tudo isso que nossos ancestrais tinham de diferente foi retirado. Porque a escravização, ela precisa desumanizar as pessoas para conseguir dominar. E desumanizar é tirar de você tudo aquilo que lhe torna humano. A forma como você enxerga o mundo, a forma como você vive é que vai tornar você parte de um povo, né? É o que dá a você identidade. Então, no momento que tiram isso de você, você passa a ser dominado por uma outra ideia que não é a sua, né? Então, a gente perdeu nosso nome, nós perdemos nosso modo de viver, nosso modo de nos conectar, nosso modo de amar, né? E aí isso foi substituído. Vamos lá. Foi preciso violentamente trocar o rico que a gente tinha, a riqueza que a gente tinha, que era nosso, pelo vazio branco deles, né?
tudo que a gente tinha de diversidade, porque o continente africano, ele tem uma diversidade cultural muito boa, muito maravilhosa, e muitos aspectos culturais que nós trouxemos para cá, que atravessaram o mar conosco, né? Foi preciso nos desconectar, nos fragmentar, para que não enxergássemos o nosso belo e acreditasse que ele e suas coisas eram belos. Então, quando você entende aquilo que você ama, né? Quando aquilo faz parte de você, você não fica se apaixonando pelas coisas dos outros. Mas quando tiram isso de você e lhe dizem pra você que o bonito é uma cor só, é de um jeito só, é uniforme, porque o branco ele tem esse negócio de universalizar tudo, né? Quando uniformiza as coisas, quando enquadra as coisas, tira da gente esse poder diverso que a gente tem conectado com a natureza. Então tem muita desconexão ainda na gente, sabe? Muita coisa branca que a gente gosta e que a gente precisa tirar, sabe? Inclusive quase todas as formas que a gente tem, inclusive o amor ao branco, o amor ao cristianismo, o amor ao consumo, o amor à Europa e ao modo de viver, a europeização. Tudo isso é porque eles tiraram de nós aquilo que era nosso e debaixo de violência implantaram. Porque quem assistiu Raízes lembra que Kunta Kinte ficava, meu nome é Kunta Kinte, e eles violentavam, batiam até ele rejeitar o próprio nome. Até rejeitar o próprio nome. E tem também aquela história que diz que eles faziam as pessoas girar várias vezes em torno do baobá para poder esquecer, chama de árvore do esquecimento, para poder esquecer a sua cultura, esquecer o que ficou para trás, né? Foi o que o branco fez para conseguir, mas eles não fizeram isso à toa, eles nos estudaram muito antes de fazer o que eles fizeram. Eles sabiam que cada um de nós tínhamos de valores, aquilo que a gente gostava, aquilo que nós éramos muito bons, entendeu? Vamos lá. Ainda assim, em vários momentos nós insistimos em nos humanizar, em demonstrar afeto aos nossos, mesmo o que antes eram inimigos no continente, buscando meios de manter viva a crença nos orixás, fazendo rodas de samba, de capoeira, de maculelê, pegando a violência deles e deixando de fora de nossas reuniões, ressignificando nossa culinária com aquilo que eles chamavam de resto. Aí eu quero mostrar para vocês que mesmo dentro daquele estado de violência, nós conseguíamos, eu acredito que isso é espiritualidade, sabe? Isso é ancestralidade. Mesmo dentro disso, nós conseguíamos quebrar esse estado de violência, deixar ele do lado de fora daquilo que era nosso. E quando se juntavam, quando o povo preto se juntavam, longe do branco, eles faziam coisas para não permitir que essa violência nos atingisse, né? E uma das coisas que eu achei muito bonita, e eu consegui ver isso, era uma coisa que eu queria saber, porque quando as pessoas falam de feijoada, primeiro falavam que era de comida de preto, depois disseram que a gente não tinha que celebrar feijoada porque era resto de comida. E aí hoje, o Identidáfrica, o portal Identidáfrica aqui no Instagram, que eu sempre indico para vocês, indicou um documentário da Netflix chamado High, eu não sei falar inglês, gente, High on the Hog, é H-I-G-H, High on the T-H-E, Hog, H-O-G. Tá no portal Identidáfrica. Vão lá, depois que acabar a live, vão lá no portal Identidáfrica e veja que Sedon Rombé colocou até um resumo. Muito bom. Eu ainda estou assistindo. Comecei o terceiro capítulo, o terceiro episódio. E eu já estou assim encantada. Olha, o documentário não está sem branquice, tem muita branquice, porque é um africano-americano que está
fazendo esse documentário, ele é chefe de cozinha e ele quis voltar às suas raízes porque ele descobriu que muito da culinária dos negros da América vinha dessa conexão com a culinária de África, né? E aí ele conheceu esse livro, que é de uma autora negra francesa, Ray on the Hog, e ele fez esse caminho de volta junto com ela para o continente africano, para poder conhecer e perceber que muitas coisas... Gente, é incrível que mesmo ele sendo um africano em América do Norte e nós africanos no Brasil, é muita coisa igual, assim, a diferença é muito pequena, os ingredientes são os mesmos, a forma de fazer, muda uma ou outra coisa. Uma das coisas que eu fiquei assim maravilhada foi ter certeza de que o quiabo é africano. Eu coloquei até no alfabeto preto da Quilombolonga o quiabo como sendo algo africano. E aí eles mostram que toda a culinária africana, tanto no continente quanto na diáspora, tem quiabo. Sabe? Achei aquilo magnífico. Também o arroz, o azeite de dendê, o feijão, uma série de coisas que eles já faziam no continente e que atravessou o mar com as pessoas que vieram para as diásporas, sabe? É muito interessante. Mas o que me chamou muito a atenção, algumas coisas que me chamaram a atenção para poder fazer essa live de hoje, a primeira coisa foi ele ter chegado naquele memorial que mostra o portão onde as pessoas terminavam a jornada das pessoas em África para começar no transatlântico. E ele chorou e eu chorando junto, porque ele percebeu ali, né, a desumanização do seu povo, como aquela violência aconteceu, né, a dor, é como se ele percebesse parte daquilo ali. Né? E é uma coisa que acontece muito comigo e foi uma coisa que me ajudou a ter esse desejo de autonomia e de separação com os brancos, quando eu entendi que não tem como você coadunar com quem te violentou, com quem violentou o seu povo e com quem criou toda essa desgraça que gera no nosso povo até hoje. O povo tá dizendo aqui que tá massa. O portão do não retorno. Isso, Cedão Rombê. Pronto. E aí, o que aconteceu? Ele chorou, eu chorei junto, né? Olha, Paula, que bom te ver aqui. E a outra parte que me deu o mote para fazer essa live de hoje foi quando uma das pessoas um dos americanos pretos que ele encontrou, estava fazendo uma receita para ele. Pense na receita. É muito parecido com a nossa. Boa noite, Arilma. A receita tinha caranguejo catado. Aqui a gente faz mais siri, mas também tem caranguejo catado. Quiabo, arroz e tinha outras coisas assim. Mas basicamente o tempero, cebola, tomate, muito parecido. Muito parecido com o nosso. E quando eles foram comer... Oi, Evangivaldo, a gente tá no começo ainda, um pouquinho, né? Já falamos bastante, mas ainda estamos na introdução. Quando eles começaram a comer, ele disse assim, o africano-americano que está fazendo o documentário disse: eu tô sentindo algo espiritual, sabe? Eu sei que você assiste depois, mas eu gostei de te ver aqui agora ao vivo. Oi, Amandinha. E o rapaz que ensinou ele a fazer a receita disse assim pra ele: o resgate da nossa humanidade. Isso aí me marcou de uma forma, sabe? Porque ele diz que as pessoas, os pretos que vieram, eles buscaram uma forma de deixar vivo a forma como eles cozinhavam, a culinária deles. Isso é um valor cultural. Olha, gente, se eu chorar aqui, vocês não se importem, porque hoje eu estou realmente muito emocionada com isso.
sabe? E aí vem outras partes do documentário onde mostra o uso do porco, né, na culinária, e que começou com o fato do branco comer as partes boas do porco, né, aquilo que é carne, que é maciço, e jogar para eles a cabeça, o pé, essas coisas, jogar fora. E aí eles dizerem, não, isso aqui não se joga fora, isso é comida. E eles ressignificaram isso, como eles já trabalhavam com esse tipo de culinária, e eles usavam o porco para fazer a sua culinária. Eu lembro que um dos pratos era com ervilha, aqui a gente faz com a feijoada, o feijão. Então o feijão é uma criação nossa, e pode dizer que foi com o resto, mas foi uma ressignificação, foi uma volta à nossa humanidade. A série é linda mesmo, tirando as branquices, é maravilhosa demais. É isso, sabe? É você... Uma parte que ele fala assim, que é ver uma mãe, um pai cozinhando para o filho, os avós cozinhando para os netos, o marido cozinhando para a esposa cozinhando para o marido. É a coletividade, é sentar junto aquelas pessoas que fazem parte do mesmo grupo, sabe, do mesmo povo, e sentar junto para comer uma comida que eles acham que é ruim, mas que é uma delícia, e que hoje eles comem e se apropriam como se fosse deles, sabe? Então nosso povo, mesmo nesse estado de violência, foi um povo que a ancestralidade, a espiritualidade sempre fez com que nós trouxéssemos humanidade para as nossas coisas, sabe? Trouxéssemos humanidade para as nossas coisas. E quando eu estava escrevendo sobre essa live de hoje, eu estava ouvindo música de axé antigo, estava ouvindo Margareth Menezes, e pensando sobre isso, porque eu venho pensando sobre isso também nas coisas que eu estou fazendo para Quilombo Longa, e pensando sobre isso, e aí vê aquela música, e eu pensando sobre aquelas histórias que são cantadas, sabe? E que isso era humanidade também, sabe? De você pegar aquilo que é seu e colocar numa música, sentar junto com os nossos não tem preço, com certeza. E eu sou isso, gente. Todo mundo que trabalha comigo sabe, eu adoro fazer ajuntamento, sabe? Eu cansei de comprar uma galinha inteira, pegar as meninas da cozinha, bora fazer um negócio aqui, sabe? Com os meninos do noturno, meninos que eu chamo de meninos, mas são adultos, né? Jovens e adultos. E vinha data comemorativa e eu fazia churrasco, e eu fazia feijão, e eu fazia comida de azeite, junto com todo mundo, porque eu sempre tive esse negócio de que comida é pretexto pra gente estar junto. Sempre fiz isso sem entender que isso é a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, fazendo com que a gente tenha momentos de resgatar a nossa humanidade. Fora os hábitos que são muito familiares, o lance de provar a comida é incrível. Não é, menina, aquele negócio de botar a comida aqui, ó, e provar que é nosso. Sabe? Que os nossos que ensinaram passaram de geração em geração como se prova comida. E a gente vê isso e a gente não tem essa conexão porque nós fomos desconectados. Sabe? E aí eu ouvindo aquela música de Margareth Menezes, não lembro qual foi a música, e pensando sobre tudo isso, eu comecei a chorar aqui sozinha, dançando na música e chorando, e as lágrimas descendo, porque eu estou nesse processo de resgate da minha humanidade, sabe? De me ressignificar enquanto mulher africana, sabe? Nosso povo é muito maravilhoso mesmo, Larissa. E é isso, são coisas que tiraram da gente e que a gente está fazendo esse caminho de volta. Isso é uma delícia, porque a gente está se tornando humano de novo. Porque enquanto nós estávamos apenas cheios de valores brancos, nós não éramos humanos, porque a gente se baixava a cabeça, a gente deixava o branco nos dominar, fazer o que quisesse com a gente. E ainda tem muito branco fazendo isso, porque muito preto ainda não se reconectou e não descobriu a sua humanidade. Quando você não se percebe humano, você se deixa ser dominado. Quando você não se percebe humano, quando você não reconhece a sua humanidade, você se permite ser humilhado
humilhado, baixar a cabeça, viver em função do outro. Minha família se reuniu na porta de casa sempre, tinha alguma coisa para comer. As vizinhas falavam, essa família só se junta para comer. Aqui também é assim, sabe? E tem outros momentos de reconexão, quando você começa a lembrar disso. Eu lembro quando as mulheres de lá da ilha juntavam para fazer esses ajuntamentos, às vezes aniversário de alguém, tinha isso demais na ilha. Faziam surpresa, a pessoa chegava em casa tudo escuro, quando acendia a luz, tava todo mundo lá fazendo surpresa, aí cada um levava um prato de uma coisa, uma salada, um frango assado, uma farofa, cada um levava uma coisa. E aí pegava os pratos que hoje tem na ilha ainda, até hoje, esse samba de prato de Dona Aurinda, sabe? Pegava os pratos com uma faca e fazia samba a noite toda. Eu não vou na sua casa, minha comadre, pra você não ir na minha comadre. Você tem a boca grande, minha comadre, vai comer minha galinha, comadre minha, até você, minha comadre, falou de mim, minha comadre, eu não falei, minha comadre falou que eu vi. Eu era criança. A música Mãe Preta de Maga é linda demais. Menina Margareth Menezes, apesar de ser embranquecida, ela resgata muito disso na música dela. E eu era criança e via essas rodas de samba na casa dessas mulheres. Tinha homens também, mas geralmente eram as mulheres que organizavam, os homens também tocavam. E eu ia, e minha mãe nunca soube sambar, mas eu me desgraçava na roda. Era criança, mas sambava a noite toda. E eu era criança. E é outra coisa que é resgate da humanidade. E que eles falam nessa série, que as crianças participam desses momentos, até do cozimento, do tratar o porco, a galinha, sabe? A forma como fazem churrasco, botavam um porco inteiro em cima do carvão, o carvão feito com lenha que eles mesmos faziam. Em outra comunidade pegava o frango inteiro, tratava, botava inteiro para assar com um churrasco. E as pessoas dizem que churrasco é coisa de gaúcho, é coisa de branco. A gente acredita que só a humanidade neles. A gente só vê a humanidade neles. Outra coisa que ele diz é que a gente conhece a culinária francesa, americana, asiática, japonesa, chinesa, tailandesa. Você vai em São Paulo mesmo, todo tipo de culinária que você quiser, você acha do mundo inteiro. Mas não valoriza a nossa culinária, não fala sobre ela, invisibiliza, sabe? Então nós que somos pretos, precisamos trazer essa humanidade de volta, sabe? Ensinar os nossos o que é a nossa humanidade, o que faz parte da nossa humanidade. Sabe? E eu tô aqui sem ler o que tá acontecendo, porque foi emocionante demais pra mim hoje, sabe? Eu agradeço muito a Cedon Rombé por ter indicado essa série, porque eu tô assim, encantada. Tem coisas muito brancas mesmo, porque ele é um cara que, apesar de estar resgatando a sua humanidade, ele ainda se apropria dos Estados Unidos como sendo a nação dele, aquela coisa toda, mas ele está buscando essa volta, né? E eu fiz todo esse processo também até entender que eu não sou brasileira, sabe? E aí, depois de tudo isso, depois de você entender que toda essa riqueza cultural que você tem, toda essa humanidade que você tem foi retirada, não faz sentido algum aceitar a imposição branca sobre nós, seja na forma de valores culturais, espirituais, seja na educação, na economia, na política, no afeto. Não depois de tudo que eles fizeram conosco, de todo o bem-estar que eu usufrui por causa disso. O nome da série, eu já falei, eu não sei se tá, vá no portal Identidáfrica, aqui no Instagram mesmo, Identidáfrica, que lá tem a indicação da série, tem um resumo que Cedon Rombé fez. Resgatar a nossa originalidade ancestral. Ai, obrigada, Arnaldo. Você é de verdade. Obrigado.
Eu tenho meus defeitos também, mas eu sou uma pessoa muito verdadeira mesmo. É uma qualidade que eu tenho de ser autêntica. Então, eu não consigo entender quando a gente percebe que eles fizeram tudo isso com a gente e a gente ainda consegue comungar com eles. Não tem como. Quando eu vejo gente minimizando a relação interracial, quando eu vejo gente minimizando a propaganda que esses pretos famosos fazem para empresas brancas, eu não consigo entender como é que uma pessoa sabe que o branco tirou de nós a nossa humanidade e quer ainda ter algum tipo de relacionamento com eles, sabe? De colocar eles acima de nossas coisas. Porque eu já disse, você pode ter mãe branca, você pode ter filho branco, por causa de coisas, de erros do passado. Você pode ter amigos brancos, mas essas relações não podem de forma alguma estar acima da sua humanidade, porque você sabe que eles são responsáveis por isso, sabe? E ainda tem pretos integracionistas aqui como inspiração. Pense que loucura. Por que eu digo isso, gente? Porque a nossa raça precisa estar acima de qualquer coisa, sabe? E outra coisa que a gente precisa entender é que mesmo aqueles que não causaram são beneficiários de tudo isso. Tem uma das partes do documentário que ele mostra um produtor de arroz, o arroz dourado que veio do continente africano, que só tinha lá. Os brancos estudaram os africanos que cultivavam arroz, trouxeram esses africanos para cultivar o arroz no Brasil. Quando acabou a escravização nessa região dos Estados Unidos, esqueci o nome, Charleston, acho que foi essa a região. Quando acabou a escravização, que os africanos se dissiparam, que foram cada um para o seu canto, não tinha mais quem cultivasse arroz. E aí ele faz entrevista com esse produtor de arroz, que é o único que ele produz para o mundo inteiro desse arroz dourado, que é africano. E ele diz que ele fez isso porque a mãe dele sentia saudade do sabor do arroz que ela comia desde criança. E quem faziam era as negras africanas, sabe? Então, esse rapaz que faz o documentário, ele falou assim: mas você não acha que você se beneficia de tudo que aconteceu na escravidão, porque sua mãe só gostava desse arroz por conta da escravidão? Eu fico indignada, que é o preto famoso que tem voz, prefere fazer propaganda para branco do que pegar uma empresa autônoma preta e ajudar a crescer. Não é o quê, menina? Dá uma revolta isso, dá uma dor da porra, não suporto, fico retada. E aí, quando você olha, ele mesmo diz, né? Ele faz aquele branco meia-culpa, né? Que diz assim, que realmente, que aquele arroz só está ali por causa da escravização, que ele sente vergonha, que ele não queria ser esse branco que se beneficiou disso. E por conta disso, por causa dessa meia-culpa que ele faz, ele distribui sementes desse arroz para várias comunidades pretas, né? Ele distribui por causa disso, mas ele vende para o mundo inteiro. Quem está ganhando dinheiro com a produção desse arroz é o branco. Toda a culinária dessa região é a base desse arroz. As pessoas amam essa culinária, mas ninguém diz que aquilo ali é arroz africano, que só tá ali porque os africanos trouxeram, porque os brancos forçaram com que eles cultivassem para que eles ganhassem dinheiro, sabe? Então essas pessoas estão tão perdidas que acham que tem que ter comunhão com essa galera. Que essa galera, ela pode não ter sido o nosso escravizador, mas são beneficiários dessa herança. É para essa galera viver bem que a gente vive mal, sabe? É para essa galera ter toda uma estrutura de poder que a gente morre todos os dias. Então é disso que eu tô falando. Eles
são os responsáveis por tirar a nossa humanidade. E é por isso que esse tema vem hoje. A autonomia é resgate dessa humanidade. A autonomia é você tirar o pé do branco de cima do seu pescoço. É você tirar de cima de você o domínio que ele tem. O domínio em todas as áreas. Sabe? Porque a gente precisa entender que em muita coisa eles ainda nos dominam. Tem uma amiga preta que abriu uma loja de roupa, mas só coloca modelo branca na loja. Pense. Ah, pelo amor de Deus. Sabe? Não tem como defender um negócio desse. Não tem como. Tá totalmente perdida. E foi por isso que eu me coloquei nesse lugar de procurar fazer uma educação preta. Porque a gente precisa resgatar isso. A gente precisa que desde criança os nossos resgatem sua humanidade, vivam como africanos. Ainda por cima se ajudam a excluir os nossos de tudo. E eu não quero estar incluso em nada deles, não quero. É isso que a gente está falando, de autonomia. A gente não precisa da mão deles, sabe? A gente precisa da nossa. Buscar autonomia é resgatar nossa humanidade, reaprender nossos valores comunitários, parar com esse negócio de querer viver separado, de que é melhor viver com cachorro do que com gente. Claro que vai ter problema, mas a gente precisa uns dos outros, mesmo com os problemas, sabe? Eu nunca me vi morando em apartamento, com essa vida dentro de um quadrado, separado das pessoas, sem querer se juntar com as pessoas, sem querer sentar no passeio. Minha porta tem um passeio, eu adoro ficar sentada no passeio, conversando, comendo, dando risada. Nós não temos que estar juntos a eles em nada, exatamente. Então a gente precisa reaprender esses valores comunitários, esses valores de estar junto, de fazer nossos ajuntamentos, de celebrar o Kwanzaa, sabe? De celebrar nossos aniversários, de se juntar, ajudar um ao outro, fazer a horta comunitária. Gente, que beleza a menina que faz a horta comunitária junto com o tio. E quando faz a colheita, se junta com as pessoas daquela comunidade numa mesa grande. Eles mesmos produzem vinho até de ameixa. Senta na mesa, come as coisas que são colhidas ali, os bichos que são criados ali, né? O frango de churrasco, que eu achei muito massa, aquele frango aberto. Ai, que bom que vocês estão amando a live, que coisa boa. Porque eu tô muito realmente inflamada hoje, eu tô muito emocionada. Porque eu venho pensando sobre isso, que a gente precisa resgatar essa humanidade nossa. Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho buscado isso nas coisas que eu venho fazendo. Você olha para Quilombo Onga, você vê conteúdos africanos, porque a gente precisa dar isso em sala de aula. Eu falei com meus filhos ontem, os numerários vão ser todos com instrumentos, ferramentas de orixá, porque a gente só faz numerais com bichinho, com coisinha fofinha, com coisinha de princesa, da Disney, sabe? E a gente precisa resgatar as nossas coisas. A série é muito maravilhosa. Segundo, nos enxergar em cada irmão. Gente, quando ele passava por cada lugar africano, primeiro foi o Benin. E eu, como eu já fiz o meu teste de ancestralidade, sei que vim dessa área, Benin, Nigéria, Togo, aquilo me dava uma coisa, porque eu conseguia olhar para aquelas pessoas e ver pessoas do meu convívio. Ai, obrigado, gente, obrigado, viu? O rapaz o nome dele ai, gente, Amoedo, Arnaldo, alguma coisa assim. Esse Romualdo, um negócio desse, ele é artista plástico, diz que é famosíssimo. O cara é a cara do meu ex-diretor. A cara! Parece que é irmão gêmeo. Então eu olhava para aqueles africanos, eu me enxergava nos traços, no cabelo, na cor, na diversidade que se usa, os adereços, que faz as coisas. A feira, gente, parecia que eu estava dentro da feira de São Joaquim. Quem já foi na feira de São Joaquim aqui em Salvador sabe do que eu estou dizendo. Aliás, toda feira aqui em Salvador, não sei em outros lugares que eu nunca fui,
É aquele tipo de feira africana, de se vende tudo que você imaginar, das pessoas de ser receptiva, de dizer para que serve aquilo, que tem vários tipos de arroz, para que serve cada um, vendendo de tudo. E aí as pessoas já vão fazendo aquilo na feira, como fazem aqui, eles mesmo ralam o coco ali na hora, eles mesmo cortam o aipim ali na hora, ralam o aipim para poder vender já ralado. Gente, parecia que eu estava na feira de São Joaquim, eu me enxerguei naquele lugar. Então é uma das coisas que a gente precisa para resgatar a nossa humanidade, é nos enxergar nos nossos. Parar com esse negócio de dizer, eu não pareço que fulano é feio, porque tem o bocão, que tem um narigão, que tem... Nós somos isso. Tudo que nós temos de bom veio de lá, veio da nossa gente. A gente precisa celebrar isso, não querer ficar distante. Mas a gente só faz isso quando resgata a nossa humanidade, a humanidade que o branco tirou de nós. E que disse que a gente não era bonito, que a gente era sujo, selvagem, animalesco. Foi assim que ele nos desenhou, tirando a nossa humanidade. Isso, Romuald Azoume. É esse, o artista plástico famosíssimo. E quando ele perguntou para esse artista plástico por que ele não saía dali, já que ele era tão famoso, ele disse, por que eu vou sair daqui? Eu sou daqui, meus valores estão aqui. Sabe? Isso é preto. Porque o branco é que tem esse pensamento de se separar das pessoas porque se acha mais importante. Sabe? Isso é coisa do nosso povo. Essa coisa de se saber parte daquilo ali. Sabe? O samba da feira, ai que delícia. Eu tô doida pra ir nesse samba, todo mundo fala. Ancestralidade sobrevive, não importa o tempo ou espaço, só precisa ser despertada, resgatada, como você está fazendo e nos despertando também. Obrigado, amiga. E é isso. E é sobre isso que eu quero falar. Ela tá aqui. Ela só precisa ser despertada. Nós não estamos separados da nossa ancestralidade. Essa desconexão, ela é apenas intelectual, porque no momento em que a gente sabe, que a gente aprende, que a gente enxerga, ela tá aqui. Foi ela que me fez chorar hoje 2 vezes. Sabe? Porque ela está aqui. Ele disse na cara dele que não ia sair do Benin para ter a vida que Stephen tem. Foi mesmo, falou isso para ele. E exatamente, e ele precisava ouvir isso. Né? A gente precisa tomar as porradas para poder ir se reconectando, se enxergando enquanto africano, sabe? Isso é muito bom. E aí... outra coisa que a gente precisa fazer é congregar apenas com os nossos. A gente tem que parar de querer ficar no meio deles. Porque as pessoas só acham importante estar no meio de branco. Eu lembro de uma amiga que morava comigo na Liberdade, no mesmo prédio, na época que eu cheguei em Salvador, e ela disse assim, ah, minha filha, eu adoro ir para Brotas, porque quando eu vou em Brotas eu me sinto gente. Pense aí. Você sabe por que ela disse isso? Porque em Brotas é um bairro de classe média, que a maioria é branca, né? Tem alguns lugares em Brotas que tem gente preta, mas é um lugar classe média, um bairro comercial que tem tudo. E as pessoas tem muito prédio, muita coisa, sabe? Que tem a visão branca de sucesso, daquilo que é bom. Então ela tinha, mulher preta, tinha essa visão branca de que está em Brotas, ela se sentia gente e não na Liberdade, que é um lugar de povão, que é um lugar quilombola, que tem um monte de preto, cada preto mais bonito que o outro. Meu Deus, nunca vi um bairro para ter preto bonito igual aquele. Porque é Liberdade, Curuzu ali, de Teu Ileaê, muito bom. Preferem contar o número de negros que tem nos espaços brancos. Pense aí, sabe? Que nem aquele africano que tem uma namorada branca e levou ela num restaurante caro, né? De branco, foi tratado com racismo e achou ruim. Mas você foi tratado assim porque você não estava no meio dos seus, sabe? Parar de levar os brancos pro nosso rolê e parar de querer estar nos rolês deles. Até de dar dinheiro para eles, sabe? A gente precisa parar com isso. Então, a gente precisa tirar esse negócio de querer comungar com eles, de estar perto deles, de só viver com eles,
sabe? E ser violentado e nem dizer. Sou de Brotas, preto, já fui muito humilhado por lá. Tá vendo aí? Porque você é preto, mas você sabe que Brotas é um lugar de classe média que tem muita gente branca, né? E muita gente metida besta. Muitas casas que é ditas de boas, né? Porque casa boa é aquela que te abriga, independente do tamanho, né? Isso é branco demais. Então a gente tem que parar com esse negócio de querer viver no meio deles. Ganhou um dinheirinho a mais, vai viver num condomínio fechado em Estela Maris. Pra quê? Pra ser violentado por eles? Não era tão melhor fazer uma casa grande, com quintalzão, área de lazer, chamar a negrada toda, reunir, fazer churrasco, brincar, dar risada, fazer samba? É outra coisa, gente. É nosso. Esse é meu sonho. Sabe? Por isso que eu quis Casa Grande. Mano, por que você quer Casa Grande? Casa Grande chama a gente. Foi o que eu ouvi quando eu fiz a primeira ponta de minha casa. E eu disse, mas a ideia é chamar a gente mesmo. Eu gosto de gente. Sabe? Eu gosto de baticum. Gosto de muvuca. Pra dizer depois que é resistência. Vou ficar aqui, eles vão ter que me engolir. É assim que fala o preto abestalhado. O preto desconectado. Onde o preto vai, o tambor vai na frente. É isso mesmo. O que é representatividade para outros pretos? Ai, ai, viu, preto? Desenvolvendo nossa própria política e forma de conduta sem entregar os nossos à justiça branca. Eu já falei sobre isso aqui. A gente precisa fazer a nossa própria comunidade com a nossa própria política e não ficar dependendo da justiça branca para poder entregar os nossos. Ah, vou processar você. Ah, peraí que eu vou ligar para a polícia. Pra quê? Pra ser violentado também? Porque você esqueceu que a polícia, a justiça branca te fere, né? Te lasca em banda. Você esqueceu. Então são coisas que a gente precisa nos reconectar, fazer nossa própria política de convivência, com nossas leis, nossa conduta. Nós viemos de um país que tinha tudo isso. Todos nós não sabemos de qual, mas de um continente que tem isso. Nós nunca precisamos do branco para nos dizer como viver. Nós sempre tivemos a nossa forma de viver, com as nossas leis, a nossa forma de julgar as coisas. E não são eles que têm moral para poder dizer como é que tem que ser, como é que não tem que ser. Entendeu? Se reconectando com nossos ancestrais, porque a gente precisa entender isso, que nós somos parte deles, que eles estão vivos, que eles voltarão. De alguma forma, que nós também um dia vamos virar ancestrais. E a gente nunca foi ensinado sobre isso. Pelo contrário, a gente vive dentro de um tipo de regimento cristão que coloca o morto como se não existisse mais, como se não valesse mais nada, como se não tivesse mais nada para contribuir, como se acabou. Tá esperando o dia do juízo, né? E na nossa ancestralidade as coisas são diferentes. A gente recebe mensagens, a gente tem formas de conexão com a ancestralidade. Não é isso? Cadê? Amando apenas os nossos. Isso é o mais importante, gente. Se eles são os responsáveis por tirar minha humanidade, pra que porra eu vou querer uma porra dessa subindo no meu umbigo? Me conte. Eu lembro que hoje eu estava conversando com um africano e ele disse que ele gosta das caucasianas para brincar com elas, com os sentimentos delas, mas que para namorar mesmo só preta. Aí eu disse assim, isso é desculpa de preto que gosta de branco. A desculpa do palmiteiro agora é que eu vou pegar a branca para fazer sofrer. Mas quando você tem consciência, quando você resgata a sua humanidade, você só vê valor nos seus. Você não vai querer se relacionar com ele, não vai brincar com ele, deixa ele lá. Porque de alguma forma, mesmo brincando com ele, ele vai desfrutar do que você tem de bom. A gente não precisa disso. Sabe? A gente não precisa disso. E a pessoa, eu vejo muita desculpa. Ah, Manu, mas eu moro no sul. Aqui só tem branco, vou namorar com quem? Eu ouvi isso hoje ou foi ontem, né? Aí eu disse, sei. Gente, eu já disse a vocês, eu sou uma mulher preta e gorda. Dentro desse processo de desconexão, eu sou o último perfil de mulher que vai conseguir casar.
A reparação, vergonha na cara ninguém tem, exatamente. E mesmo assim, eu prefiro ficar sozinha. Eu prefiro brincar sozinha, sei que vocês me entendem, do que permitir que um branco suba no meu umbigo. Sabe? E eu tenho muito flecha de branco, eu não gosto. A sua é uma desgraça, né? Eu lembro que quando eu era mais negresca, né? Quando eu era bem mais desconectada, eu me relacionava com brancos. Não via problema nenhum. E tinha um que eu tava flertando, eu era da esquerda, ele também era. Tava flertando com esse cara. Quando ele percebeu que eu mudei e que eu fiz um texto dizendo que o branco não subia no meu umbigo, aí ele falou assim: ah, é desse jeito? Aí eu disse pra ele: o passado ficou no passado. E aí pronto, ele nunca mais comentou em nada meu. Antes só do que ter relacionamento com pessoas brancas, temos que acordar, exato. Ele nunca mais comentou em nada meu, sabe por quê? Porque ele percebeu que aquela mulher que flertava com ele não existia mais. Então, aquilo que tá no passado, a sua palmitagem do passado, que a gente palmita com tudo, brinco sozinha, né? Você repara logo, né, Paula? Quando você repara logo, né, Paula? Hoje meu dia foi tão ruim e triste, mas a live salvou minha... Oh, que coisa boa, que energia, você não tem noção do quanto nos ajuda. Rotep, paz pra nós. Oh, meu Deus. Viu, Branquelo? Pois é, não sou essa beleza africana toda pra branco tá encostando em mim. Oxum me defenda. Pois é, minha filha, mas eu já tive vários brancos que já quiseram relacionamento comigo. Vários. Aí eu vou fazer que nem a palmiteira no grupo disse: ah, mas se o preto não vê valor em mim e o branco vê, então eu prefiro ficar com branco. Aí eu disse: minha filha, a pessoa que mais podia dar essa desculpa é essa aqui, ó, que tem mais de 100 quilos, sabe? E é preta, porque homem preto, negresco, assume mulher branca gorda, mas mulher preta gorda não. Eu sou a pessoa que podia dizer isso, que podia dar todas as desculpas possíveis para me relacionar com gente branca, mas eu não dou, porque isso é uma questão de resgate de humanidade. Eu preciso amar o meu povo. Isso é política, isso é poder, sabe? Quando eu dou o que eu tenho de bom, inclusive a minha afetividade para o meu povo, isso é poder. Eu não vou dar o que eu tenho de bom para aqueles que tiraram a minha humanidade. Corre aqui, Thaís. Ah! Você não sabe que a pessoa me marcou no vídeo dela essa semana. E ainda botou assim: olha aqui, Manu, mulher gorda sendo amada. Ai, gente, o povo já gosta. Aí eu botei assim: kkkk, mulher gorda e branca. Porque o branco, ele pode ser totalmente mal diagramado. E eu não tô falando por ser gorda, não. Porque essa semana, não sei se quem me acompanha no Facebook, eu coloquei a foto de um preto, mas o homem é lindo. O homem é uma pintura. E ele se orgulhando de ser casado com uma mulher branca. Quando eu vi a mulher, gente, a bruxa do 71 ganha. Era aquele tipo de mulher. E aí eu olhei assim, eu disse: é verdade. Inclusive ele disse nos comentários que ele queria casar com Cris Viana, mas Cris Viana não quis ele. Quer dizer, quando é preta, tem que ser a preta padrão. Cris Viana, Isa, tem que ser aquela preta padrão branco, padrão comercial, a preta que é vendida, cintura fina, rabo grande, entendeu? Gorda sendo amada, pense aí. Mas quando é branca, qualquer coisa serve. Joga qualquer pedaço de carne branca pra cá. Pense aí. Thaís Carla não curtiu, azar dela. Não é pra curtir mesmo, não. A branca só o trussu, mas o preto negresco vai lá e quer assumir. Exatamente, afrofuxico, afrofofoca. Pense aí. E aí é isso, eles assumem a mulher branca, a mulher preta também faz isso, pega cada branco sem graça. Aquele namorado novo de Erika Janus é muito
muito feio. Jaspion ganha. Que homem feio da porra. Aquela mulher feia, e isso não tem nada a ver com ela ser gorda. Ela é feia demais, bonita Jojo todinho. É isso. Mas o que eu tô dizendo é que a retirada da nossa humanidade faz com que o homem não veja valor numa mulher lindíssima dessa. Porque, rapaz, eu sou um espetáculo. Não importa o que vocês vão dizer. Mas acha Thaís Carla bonita. Ele cansa de fazer foto ajoelhada nos pés dela, porque eles gostam mesmo de pagar pau pra branco. Com as mulheres brancas também. Aquele marido de Djamila, meu pai. Ai, meu Deus, é isso, meu filho, é isso. Só rindo, viu? Eu tenho que rir porque é muita coisa. Mas pra gente não perder o fio da meada, mas para se agarrar com branco é qualquer lombriga desmelaninada que eles veem na rua. Ah, eu tenho seu zap, né? Ah, vocês têm que ter atitude, porque vocês tudo moram longe e eu moro na Bahia. Venham atrás de mim, mas rapaz. Érica prefere um perfil de adolescente branco que um preto. É, eu tô vendo, minha filha, eu tô vendo. Minha filha não tem problema com idade, não. Não tem problema que você é novinho, não. Pode vir. Eu disse, quem foi que eu falei? Eu falei com Paula e eu falei com a Ládia esses dias. Se vocês quiserem que eu termine de criar o estilo de vocês, não tem problema nenhum. É, ela é feia demais mesmo. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar. Gente, vocês são demais. Vocês parem com isso, viu? Eu já tava aqui a ponto de chorar e vocês me fizeram ficar dando gargalhada. Pense aí na situação. Então, se apropriando de nossa cidadania africana e rejeitando a cidadania diaspórica. Isso é uma coisa difícil para quem é negresco. Porque você vê os pretos famosos que dizem que são militantes, eles se apropriam de ser brasileiro como se ser brasileiro fosse a coisa mais importante da vida deles. Eles são mais patriotas do que Bolsonaro. Brasil acima de tudo. É assim que eles fazem. E aí o que acontece? O que é que o Brasil nos dá de cidadania? Nada. Nós não somos cidadãos desse país, porque nós não somos tratados como cidadãos. Nós não fomos convidados para isso aqui. Entendeu? E uma das coisas que a menina do Benin, que nasceu na França, Manu, eu sigo alguns youtubers angolanos e moçambicanos e eles estão ficando negrescos, menosprezando seus países e culturas e devotando o Brasil e os brasileiros. Fico muito triste com isso. Ah, meu filho, eu digo sempre, os africanos estão tão desconectados quanto nós, porque a África também, o continente inteiro, está sob colonização, está sob desumanização, sabe? Então eles também precisam resgatar a humanidade africana. Não são todos que estão humanizados. Sabe, a colonização ficou lá também. Vocês sabem que a Europa até hoje explora o continente. Então tem muito africano negresco também, africano do continente, porque eu sou africana também, só que estou no Brasil. E isso é importante quando essa menina, a do Benin, que nasceu na França, que foi ajudar ele, ela disse assim... Ele perguntou, por que você voltou pro Benin? E ela disse, porque eu sou daqui. Eu nasci na França, mas eu sou do Benin. Lumumba falava que a tarefa mais difícil será descolonizar a mente dos africanos. Exatamente. Mas olha, isso aí que ela falou foi muito importante. E foi outro tapa na cara dele, né, Sedom? Porque ele se dizendo que a América era a nação dele. E ela chega pra ele e diz... que ela nasceu na França, mas ela não é francesa, ela é beninense. E é isso que a gente precisa entender. Que um japonês nascido em qualquer lugar, ele continua japonês. A pátria dele é no Japão. Um chinês a mesma coisa, um judeu a mesma coisa, um alemão a mesma coisa. E eles vivem os seus valores culturais. Quantos... povos italianos, alemães, sei o que, ingleses, que estão por aí querendo se separar do Brasil, porque eles vivem a própria cultura, tem eventos com os próprios valores.
Ele levou vários tapas com luva. Foi bem feito. Eu espero que ele saia disso um homem mais africanizado, mais humanizado. E quando eu falo humanizado é porque a nossa humanidade foi retirada de nós, né? Só a De Júnior que falou que a França agora é preta. É maluco, sabe? É o cúmulo da negresquice. Tem gente que me compara a esse cara. Eu pergunto assim, vem cá, você viu o que de AD Júnior em mim? Porque meu discurso de AD Júnior são totalmente, sabe? Nada a ver. Água e vinho, nada a ver. O meu é um vinho muito delicioso, feito artesanalmente, licença. Então, é a espiritualidade que mesmo em estado de Maafa, nos dá vislumbres de nossa humanidade. Estado de Maafa quer dizer nessa desgraça, nessa colonização, nessa escravização mental, né? E aí, mesmo estando nesse momento de escravização mental, de desumanização, a espiritualidade faz com que a gente tenha vislumbres de humanidade, de resgate da nossa ancestralidade. Ele e Djamila dizem que a França é preta. Dois lamicos de branco. Fala baixo para poder o Instagram não me censurar. Ali é integracionista demais mesmo. Até o AD Júnior só não é branco porque é preto. Só não é branco porque é preto. Tava se comparando com Gil do Vigor sobre as conquistas de Gil na Casa Grande. Que desgraça. Achando injusto não ser ele. Ô, menina, quem foi esse AD Júnior? Foi? Gente, que loucura. Que loucura. Vamos lá. Quando eu penso em cada conteúdo de forma... Isso eu vou falar de mim, então não vou nem ler. Essas coisas que eu tenho feito, inclusive estou fazendo um outro jogo aqui, de análise estrutural e fonológica das palavras, sobre os orixás, com a primeira letra, quantas sílabas, quantas letras, né? Que é importante para o processo de alfabetização. Eu penso todo esse processo de alfabetização com conteúdos que elevem essa criança à sua humanidade. Eu quis trazer isso porque a gente precisa entender que cada coisa que a gente vai fazer para o nosso povo, que John Henry Clarke diz, né? Tudo que você sabe fazer de bom, faça para o seu povo. Então, é o que você sabe fazer de bom, fazer para o seu povo de forma que resgate a humanidade do seu povo. Porque não é só fazer uma roda de capoeira, é fazer uma roda de capoeira só de pretos, com músicas que remete à sua ancestralidade, com reuniões que valorize a nossa cultura, os nossos valores, a nossa história, sabe? Então, eu estou fazendo materiais para alfabetizar e todos eles de forma que eleve essa criança. Porque quando uma professora for relacionar o número 1 a uma quantidade, ela vai relacionar a quantidade do tridente de Exu. Não é isso? Quando ela for falar do número 2 e relacionar a quantidade, está lá um arco e flecha de Oxóssi. Né? O número 6, que muita gente não entendeu, o que é, Manu, nesse número 6? É o Ibiri de Nanã. Então, vocês vão relacionar a sua cultura ao conhecimento formal que é necessário. Em frente sempre, Manu, arrasando nos conteúdos. Obrigado demais. Né? Então, a gente pode fazer qualquer coisa para o nosso povo, mas sem emular coisas brancas. Sem emular coisas brancas. Você não vai fazer uma escola para ser mais uma escola. O meu bairro precisa de uma escola. Aqui precisa muito de uma escola. O povo está eufórico. Precisa muito de uma escola porque a escola mais perto é 40 minutos daqui. Não tem transporte. Mas eu vou criar uma escola só para dizer que tem uma escola na comunidade para ensinar esse menino a ler coisas brancas, né? Porque a senzala não surta quando a criança aprende a ler, porque aprende a ler o que eles querem. Então eu preciso fazer uma escola que minha criança aprenda a ler, que é o meu foco, eu sou alfabetizadora, mas aprenda a ler se humanizando.
resgatando a sua humanidade, sendo autônomo. A primeira unidade didática da Quilombulonga para alfabetização é sobre Exu e espiritualidade. A segunda é sobre autonomia. E aí a gente vai falar de Gardner, de Malcolm, entendeu? A gente vai falar de como uma criança precisa ser autônomo. Eu não vou nem estender, porque a gente vai fazer live sobre isso também. Mas é só para dizer para vocês que não vale a pena fazer algo que não ajude aos nossos a resgatar a humanidade. Nosso papel é esse. Então, lutar por autonomia, buscar fazer coisas autônomas, é para isso, é para a gente voltar para o que é nosso, é para a gente voltar para casa, é para a gente desfazer o giro que se deu no baobá, sabe? É para a gente voltar naquele portão e voltar para nossa terra, para nossa pátria, primeiro intelectualmente, depois fisicamente. Então é isso, gente. Eu preciso que vocês entendam isso e que multipliquem isso. Não fiquem parados, porque não vale a pena aprender e não botar isso para fora e não ajudar a criar essa estrutura. Nós por nós, com certeza. E eu continuo dizendo, façam coisas pretas, criem coisas pretas, financiem coisas pretas. Eu já sempre digo para vocês, tem a Casa Imersa, que trabalha com pretos transexuais, tem a Descobrindo a História Preta, tem o Núcleo Oscar Devereux de audiovisual, né? Tem a Quilombulonga, que vocês podem fazer doação também. E tem as páginas pretas, que precisam também de serem curtidas, terem muitos seguidores, sabe? Porque a gente perde muito tempo dando visibilidade a coisas brancas. A gente precisa dar visibilidade às nossas coisas, para que a gente consiga que mais pessoas, mais pretos que estão desumanizados, voltem a se humanizar, sabe? Voltem para casa. A autonomia é resgate da humanidade. Bom feriado para vocês, bom final de semana, né? Segunda-feira nós estamos lá no Facebook do Papo de Preto. E na terça-feira nós estamos no Instagram da Quilombulonga, todos os dias, no mesmo horário, que é às 8 horas. Não conheço, Quilomba Mola Faca, também tem, quem está abrindo também uma escola preta é André Formiga, no Morro da Formiga, no Rio de Janeiro. Então as pessoas estão começando a trabalhar. Vamos trabalhar, vamos resgatar o que é nosso. Organização é o caminho da libertação do povo preto, isso mesmo. Indique páginas pretas, Manu, vou indicar, vou fazer um post só para isso, viu? Beijo, obrigado por ter ficado até aqui, obrigado pelo feedback, pelos elogios, que live linda, me emocionei, ri bastante, acima de tudo aprendi muito, muito obrigado mesmo, né? Que eu consiga aprender mais, trocar com vocês e a gente ir crescendo junto e se humanizando junto, certo? A gente não vai fazer nada sozinho, a gente faz isso no coletivo e apesar de não conhecer vocês, nós formamos também um coletivo que está crescendo junto, né? Beijo, bom final de semana. Deixa eu ir, senão eu não vou.